encontro que mistura de maneira tão equilibrada, abençoada, a adoração, a oração, a exposição da palavra e também a comunhão. E a minha oração é que o Senhor possa olhar para os nossos corações, realizar em nossas vidas exatamente aquilo que nós precisamos. O Senhor conhece o nosso coração. Nós chegamos em um congresso como este, geralmente nós revemos irmãos queridos, e são sorrisos, são abraços, às vezes comentamos algum detalhe da vida, do ministério, geralmente coisas boas, mas só Deus sabe como está o nosso coração. Só Deus sabe qual é a necessidade da nossa alma. Só Deus sabe como está o nosso ministério. Deus conhece. E a nossa oração nessa manhã é que o Senhor possa olhar para nós com favor, com graça, com misericórdia e derramar sobre as nossas vidas a porção que nós precisamos, na medida que nós precisamos, da maneira como nós precisamos. Eu estou envolvido com missões transculturais já há 28 anos e tenho tido o privilégio de participar do processo de plantio de algumas igrejas, não apenas no processo inicial do plantio, mas também do pastoreio dessas igrejas em um primeiro momento. E em campos transculturais são igrejas, muitas delas, ou a maioria, que não tem sequer a palavra de Deus completa traduzida em seus idiomas. Na verdade, a maioria não tem sequer o Novo Testamento traduzido em seu idioma. Não tem bons seminários, não tem acesso a livros teológicos, não tem acesso a pregadores experientes da palavra de Deus. E muitas vezes nós encontramos, frequentemente nessas igrejas, um ambiente de imaturidade cristã, um ambiente de necessidade de crescimento em áreas básicas da nossa experiência com Cristo, da nossa fé e também do nosso amor. Curiosamente, e isso sempre me vem à mente quando transito por outros lugares, inclusive em nossas igrejas no Brasil, curiosamente, a pergunta que me vem à mente é esta: em igrejas onde há abundância de seminários teológicos fiéis, expositores da palavra experientes, livros teológicos fiéis em abundância, por que nessas igrejas, comumente, encontramos o mesmo grau, ou um grau parecido, de imaturidade, encontrado em igrejas neófitas, recém-plantadas, com pouco acesso a toda essa abundância que nós temos em nosso país? Era de se esperar que o acesso a uma boa teologia, que o acesso a pregadores experientes, que o acesso a seminários teológicos, que o acesso a colegas de ministério, que o acesso a uma história mais prolongada de fé cristã, pudesse gerar igrejas mais maduras, menos complicadas, menos competitivas, menos críticas, menos divididas. Mas o que acontece? Eu bem me lembro que anos atrás participava de um culto, louvando a Deus com irmãos africanos no norte de Gana, na tribo dos Dagombas. Era uma igreja recém-plantada por um pastor africano de uma outra etnia, a etnia Frafra. E aquela igreja recém-plantada, talvez 2 anos e meio de nascimento, tinha apenas alguns textos bíblicos do Novo Testamento em sua língua, na língua Dagomba. E aquele pastor Frafra, ele abre aquele culto, abrindo também o seu coração. E ele diz: a nossa igreja é pequena, mas mesmo nessa igreja pequena enfrentamos divisões, enfrentamos competitividade, enfrentamos vaidade. As pessoas não querem se engajar com a missão, e os líderes dessa igreja, mesmo pequena, possuem rivalidade uns com os outros, e as críticas públicas são comuns entre nós. Eu estava sentado no primeiro banco, ele se dirigiu a mim e disse: o irmão Ronaldo certamente não vê isso em seu país, porque em seu país eles têm seminários bons, eles têm ótimos professores de teologia,
eles têm pregadores experientes da palavra de Deus, eles têm não apenas a Bíblia completa em sua língua, mas eu soube por ele que a Bíblia está em várias versões, e não apenas a Bíblia, mas uma abundância de livros bíblicos, expositivos, teológicos, devocionais. Eu ouvi falar que em seu país os crentes comuns possuem uma biblioteca de livros cristãos em sua casa. Coisa inimaginável entre nós. Certamente o irmão Ronaldo não experimenta isso no Brasil. Nós experimentamos porque nós somos uma igreja nova, sem acesso a tudo isso. Eu fiquei calado e pensativo. E a pergunta que me vem à mente, eu gostaria de colocar para você nesta manhã, e para o meu coração também, é justamente essa. O que nos falta? Com a abundância do tesouro que Deus tem nos dado ao longo das décadas, o que nos falta? A conclusão a que tenho chegado não é nova, pois meu pai, pastor presbiteriano, já pregava sobre isso quando eu era criança. Na verdade, essa diferença entre conhecer a palavra, se submeter à palavra e ser transformado pela palavra. São elementos distintos, estão interligados, são o mesmo processo, mas são distintos. Conhecer a palavra, se submeter à palavra, ser transformado pela palavra. É possível conhecer a palavra sem se submeter à palavra? É possível mesmo pregar a palavra de Deus, e pregar bem, sem se submeter àquilo que prega? Concordam, irmãos e irmãs? É possível elaborar os melhores ensinos, nas melhores pregações, nos melhores livros, nas melhores exposições, sem que aquela palavra profundamente pregada transforme ou mude qualquer coisa na vida daquele que ensina ou a prega. Isso porque há uma distinção, apesar de fazerem parte do mesmo processo, há uma distinção entre conhecer a palavra e se submeter à palavra de Deus. Mas há também uma segunda distinção, entre conhecer e se submeter à palavra e ser transformado por ela. Eu digo, é possível conhecer a palavra e mesmo se submeter aos ensinos da palavra, sem por ela ser transformado. Os legalistas fazem isto. Os legalistas que cumprem a lei, conhecem e se submetem àquilo que conhecem, mas o fazem por tradição ou determinação, não por um coração transformado. O fato é que é possível agir de forma amorosa sem amar. É possível agir de maneira compassiva sem ter compaixão. É possível cantar sem adorar. É possível recitar uma oração sem de fato orar. É possível até mesmo pregar a palavra sem ser convertido. Um verdadeiro avivamento ocorre quando o povo de Deus passa a conhecer a palavra, a se submeter à palavra, e pela graça do Senhor a ser transformado pela palavra. Um verdadeiro avivamento ocorre quando nesse processo, Deus nos coloca no caminho inteiro. Nós conhecemos, e o que conhecemos apaixonamos, e nos submetemos, e aquilo ao qual nos submetemos transforma a maneira como nós olhamos, falamos, agimos, nos comportamos, as nossas motivações, o nosso ministério, a nossa família, o nosso desejo mais profundo. Avivamento não é segmentado. Um avivamento não ocorre apenas pelo conhecimento, não apenas pela submissão, não apenas pela transformação, mas quando Deus, por sua graça e favor, leva o seu povo a conhecer a palavra, se submeter à palavra e ser transformado pela palavra de Deus a cada dia.